existem símbolos que nunca deveriam ser decifrados. O que eles escondem desafia a lógica e conecta mistérios além da nossa compreensão. 3 mistérios. Um segredo aterrorizante. Uma vila esquecida pelo tempo. Em uma única noite, todos desapareceram. Não houve pegadas, gritos ou sinais de fuga. Apenas silêncio. As casas ficaram intactas. Roupas balançavam nos varais e pratos ainda estavam sob as mesas. Mas algo estava fora do lugar. Um símbolo estranho foi encontrado gravado na parede da igreja, pulsando em um vermelho fraco, como se estivesse vivo. O que aconteceu naquela noite fatídica? Será que foi algum humano que fez isso? Ou algo muito além da nossa compreensão? Hoje, vamos mergulhar nos segredos de Santa Aurora, o lugar onde o tempo se recusou a avançar. A vila de Santa Aurora, isolada no coração de uma densa floresta, era um refúgio de paz e harmonia. Com cerca de 200 moradores, as famílias prosperavam com a agricultura e viviam em completa união. Porém, tudo mudou em 15 de julho de 1954. Naquela noite, relatos dos arredores falavam de um zumbido ensurdecedor que parecia sair do chão. À distância, o céu sobre a vila brilhou em um verde intenso, como se algo tivesse caído do espaço. Quando amanheceu, Santa Aurora estava deserta. As primeiras pessoas que chegaram descreveram um cenário assustador. Roupas estendidas nos varais, portas abertas como se os moradores tivessem saído às pressas, mas nenhuma pista de onde foram parar. Na praça central, um símbolo estranho estava gravado na parede da igreja. Ele parecia recente, mas não havia sinal de quem poderia tê-lo feito. Os poucos corajosos que entraram na vila disseram ouvir sussurros vindos das árvores e sentiram a sensação de estarem sendo observados. Desde então, Santa Aurora foi abandonada e a vila se tornou um dos mistérios mais sinistros da história. Na noite de 15 de julho de 1954, a Vila Santa Aurora parecia tranquila, como qualquer outro dia. Os moradores haviam encerrado suas atividades e o silêncio noturno já tomava conta da vila. No entanto, algo começou a mudar. Por volta das 22 horas, testemunhas nas cidades vizinhas afirmaram ter visto um brilho intenso no céu, como se uma aurora boreal tivesse surgido no horizonte. O clarão verde iluminou a floresta por alguns minutos, seguido por um estranho zumbido que parecia vibrar pelo chão. Dentro da vila, ninguém sabe o que aconteceu, mas um dos poucos relatos registrados vem de um viajante chamado Damião, que estava a caminho de Santa Aurora naquela noite. Ele afirma ter ouvido gritos vindos da direção da vila, mas ao se aproximar, o som cessou repentinamente. Sentindo uma presença estranha, Damião desistiu de continuar e retornou ao vilarejo mais próximo. Quando os primeiros curiosos chegaram na manhã seguinte, o cenário era surreal. As casas estavam perfeitamente organizadas, com portas destrancadas e mesas ainda postas para o jantar. Nada parecia fora do lugar, exceto pelo fato de que todos os moradores haviam desaparecido sem deixar rastros. Nem mesmo pegadas ou sinais de fuga foram encontrados. O detalhe mais enigmático estava na praça central. A igreja, um dos principais símbolos da vila, tinha em sua parede um símbolo estranho gravado, com linhas intricadas que formavam um círculo rodeado por marcas semelhantes a garras. O mais assustador foi que o símbolo parecia brilhar de forma intermitente, mesmo sem nenhuma luz natural ou artificial por perto. Entre os objetos deixados para trás, um diário foi encontrado na casa de um dos moradores. Suas últimas palavras eram desconexas. A luz está aqui. Eles vieram buscar o que é deles. Esse achado gerou inúmeras teorias, desde um ritual ocultista até um fenômeno extraterrestre. Ainda assim, ninguém conseguiu explicar o que realmente aconteceu. A vila, desde então, foi abandonada. Tentativas de reconstruí-la falharam, com relatos de trabalhadores que afirmavam ouvir vozes na névoa ou sentir sombras
os observando. Santa Aurora permaneceu como um enigma, um lugar onde a realidade e o inexplicável se cruzaram em uma única noite. Com o passar dos anos, Santa Aurora se tornou um tema de especulação entre pesquisadores, curiosos e até mesmo caçadores de mistérios. Mas ninguém conseguiu responder, com certeza, apenas teoria do que pode ter acontecido. Naquela noite de 1954, as teorias variam desde explicações sobrenaturais até eventos incomuns da natureza, mas nenhuma delas é completamente convincente. Uma das hipóteses mais populares é que a vila foi vítima de um ritual ocultista. De acordo com documentos antigos, um grupo de forasteiros havia visitado Santa Aurora semanas antes do desaparecimento. Eles eram descritos como estranhos e reclusos, e testemunhas relatam que ficavam próximos à igreja durante as noites. Alguns especulam que o símbolo encontrado na parede da igreja poderia estar relacionado a algum tipo de invocação ou maldição, algo que levou ao desaparecimento de todos os moradores. Outra teoria aponta para fenômenos extraterrestres. O clarão verde no céu, os zumbidos e a ausência de rastros físicos levantaram suspeitas de abdução em massa. Ufólogos que investigaram o caso argumentam que os relatos coincidem com fenômenos documentados em outras partes do mundo na mesma época, envolvendo luzes intensas e desaparecimentos inexplicáveis. Há também explicações mais pragmáticas, mas não menos misteriosas. Pesquisadores sugerem que a vila pode ter sido vítima de um surto de envenenamento em massa, possivelmente causado por um fungo alucinógeno presente nos grãos colhidos na região. Isso poderia explicar relatos de sons e visões estranhas antes do desaparecimento. No entanto, essa teoria não explica o símbolo na igreja, ou a completa ausência de corpos. Ainda há aqueles que acreditam que Santa Aurora nunca existiu de fato. Para essas pessoas, a história da vila abandonada é apenas uma lenda criada para assustar e afastar intrusos de uma área remota. Com tantas possibilidades, uma coisa é certa: o mistério de Santa Aurora continua a fascinar e dividir aqueles que tentam desvendá-lo. Qual dessas teorias você acredita que chega mais perto da verdade? Mesmo após décadas, o mistério de Santa Aurora continua sem solução. O desaparecimento de todos os seus moradores, o símbolo gravado na igreja e os relatos de luzes no céu desafiam a lógica e despertam inúmeras perguntas. Seria uma conspiração esquecida pelo tempo, um evento sobrenatural ou algo que nossa ciência ainda não consegue explicar? O que mais intriga é o impacto que esse mistério teve em quem ousou se aproximar da vila. Até hoje, há relatos de pessoas que afirmam sentir uma presença estranha, ouvir sussurros e até mesmo vislumbrar sombras movendo-se entre as árvores. Mas o que é verdade e o que é apenas fruto do medo e da imaginação? E você, o que acha que aconteceu em Santa Aurora? Deixe sua opinião nos comentários. Talvez algum dia as respostas finalmente venham à tona, ou talvez o mistério nunca seja desvendado. Ninguém esperava que uma simples expedição de escoteiros no interior de Minas Gerais, Brasil, se tornaria um dos mistérios mais perturbadores do país. Em julho de 1978, um grupo de 12 adolescentes partiu para explorar a Montanha do Silêncio, um local cercado por lendas de desaparecimentos inexplicáveis. Liderados por um guia experiente, o objetivo era simples: 3 dias de trilha e retorno seguro à base. Mas algo deu terrivelmente errado. Quando o grupo não retornou, equipes de resgate foram enviadas à montanha. O que encontraram deixou todos perplexos. Mochilas jogadas todas reviradas, tendas rasgadas e marcas estranhas no solo, como se algo desconhecido tivesse passado por ali. Nenhuma pista foi suficiente para explicar o que aconteceu naquela noite fatídica. Hoje, o mistério da Montanha do Silêncio ainda desafia os mais céticos. O que realmente aconteceu com os escoteiros naquela expedição? Conhecida por sua beleza imponente e sua história repleta de lendas, a Montanha do Silêncio, em Minas Gerais,
sempre atraiu aventureiros e curiosos, mas para os moradores da região, ela é mais que uma atração natural. É um lugar que carrega mistérios e relatos de desaparecimentos inexplicáveis. Disse que aqueles que se aventuram, além das trilhas marcadas, ouvem sons que parecem vir da própria montanha. Um zumbido baixo, quase imperceptível, que cresce à medida que se penetra mais na floresta. No entanto, quando o terceiro dia chegou e o grupo não retornou, a apreensão tomou conta. Os moradores organizaram uma busca improvisada, mas o que encontraram apenas gerou mais perguntas. O acampamento parecia ter sido abandonado às pressas. Pertences estavam espalhados e marcas estranhas, semelhantes a arranhões profundos, foram descobertas no chão e nas árvores. Algo inexplicável havia acontecido naquela montanha e nenhuma explicação parecia plausível. Desde então, a Montanha do Silêncio permanece como um símbolo de mistério e perigo. No segundo dia da expedição, o grupo de escoteiros começou a se aventurar por uma área menos explorada da Montanha do Silêncio. Marco Aurélio, o guia experiente, liderava o caminho com confiança, apesar de alguns relatos de que os escoteiros haviam ouvido sons incomuns na noite anterior, sussurros e um zumbido que parecia vir das profundezas da floresta. A trilha desapareceu em meio à vegetação densa, e o grupo precisou improvisar. De acordo com relatos encontrados posteriormente em um diário deixado para trás, um dos escoteiros escreveu: "O som está mais forte agora. Parece que estamos sendo observados." Essa foi a última anotação registrada. No terceiro dia, quando o grupo deveria retornar, os moradores começaram a se preocupar. Equipes de busca foram formadas e, ao chegar ao local indicado, os resgatistas encontraram o acampamento abandonado. Era um cenário perturbador. Tendas todas rasgadas, mochilas abertas e espalhadas pelo chão, e marcas profundas que pareciam garras riscavam o solo e as árvores próximas. Mas o mais inquietante foi a ausência total de pegadas, como se o grupo tivesse simplesmente evaporado. Conforme os resgatistas avançaram pela área, relataram fenômenos estranhos. Um deles afirmou sentir uma pressão no peito, enquanto o outro ouviu o mesmo zumbido descrito pelos escoteiros. Mais adiante, marcas similares às encontradas no acampamento levavam a uma clareira. No centro, uma formação de pedras dispostas em círculo foi encontrada, com o que parecia ser símbolos gravados na superfície. Os dias seguintes trouxeram mais perguntas do que respostas. Especialistas locais e até investigadores de fora do país analisaram o local, mas ninguém conseguiu explicar as marcas ou o desaparecimento completo do grupo. O silêncio da montanha parecia guardar um segredo que ninguém conseguiria desvendar. O que aconteceu com os escoteiros permanece um enigma, deixando a Montanha do Silêncio envolta em uma aura de medo e mistério. Após dias de buscas, nenhuma evidência concreta foi encontrada que explicasse o desaparecimento dos escoteiros, mas as marcas misteriosas e a formação de pedras na clareira alimentaram uma série de teorias ao longo das décadas. Alguns acreditam que a Montanha do Silêncio guarda segredos sobrenaturais, enquanto outros apontam para fenômenos menos fantásticos, mas igualmente intrigantes. Outra teoria sugere um fenômeno natural raro, mas devastador. Estudos indicam que a região é rica em depósitos minerais que poderiam emitir sons de baixa frequência, conhecidos como infrassons, capazes de causar confusão, paranoia e até alucinações. Os relatos de zumbidos registrados, tanto pelos escoteiros quanto pelos resgatistas, poderiam ser um efeito desse fenômeno, que os levou ao desespero e ao abandono do acampamento. Porém, há também aqueles que acreditam que o mistério da montanha está ligado a algo extraterrestre. Os zumbidos, as luzes avistadas na floresta e a ausência de pegadas reforçam a ideia de que o grupo foi vítima de um encontro de outro mundo. Ufólogos argumentam que o padrão das marcas nas árvores e no solo é consistente com casos registrados em outros lugares do planeta. Apesar das inúmeras teorias, nenhuma explicação consegue abarcar todos os elementos do caso.
a Montanha do Silêncio permanece como um lugar onde a lógica parece falhar, deixando apenas o medo e a imaginação para preencher as lacunas. Mesmo décadas após o desaparecimento do grupo de escoteiros, a Montanha do Silêncio continua a alimentar lendas e teorias. Os rastros encontrados, os fenômenos inexplicáveis e o impacto que o local tem sobre quem ousa se aproximar desafiam qualquer explicação lógica. Seria a montanha um portal para algo que não compreendemos? Um lugar marcado por rituais ancestrais ou, talvez, uma manifestação da própria natureza de formas que ainda não conseguimos decifrar? O que torna esse mistério ainda mais perturbador é o silêncio não apenas da montanha, mas também das respostas que nunca chegam. Até hoje, quem visita o local relata sensações de estar sendo observado, de ouvir sons que não deveriam estar ali. E você? O que acha que aconteceu com o grupo de escoteiros? Deixe sua teoria nos comentários. Talvez a chave para o enigma esteja em algo que ainda não consideramos. Em uma das regiões mais desoladas e misteriosas do planeta, o deserto de Atacama, algo inexplicável aconteceu. Na noite de 17 de março de 1995, moradores de uma pequena vila próxima relataram ter visto luzes intensas e pulsantes atravessando o céu, seguidas por um silêncio absoluto. O que aconteceu a seguir é descrito como um dos eventos mais aterrorizantes já registrados na área. Uma equipe de cientistas que explorava formações rochosas isoladas a mais de 100 quilômetros de qualquer civilização desapareceu sem deixar rastros. Quando uma expedição de resgate foi enviada ao local, eles encontraram marcas circulares queimadas no solo, equipamentos abandonados e um único gravador. Nele, uma voz tremendo de pavor repetia: "Não é humano, não é daqui." As luzes voltaram a aparecer dias depois, mas desde então, ninguém ousou se aventurar novamente no coração do deserto. O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? Será que não é algo que veio do céu como extraterrestres? Ou existe uma explicação terrena para os mistérios do Atacama? O deserto de Atacama, localizado no norte do Chile, é conhecido como um dos lugares mais áridos e inóspitos do planeta. Apesar de sua paisagem desolada, o deserto atrai exploradores, cientistas, entusiastas de mistérios, devido aos inúmeros fenômenos inexplicáveis que ocorrem na região. Lendas locais falam de luzes que dançam no céu e sons estranhos que ecoam pelas vastas planícies. Para os moradores das vilas próximas, o deserto é um lugar onde o sobrenatural e o desconhecido se encontram. Em março de 1995, uma equipe composta por 4 cientistas experientes chegou ao Atacama para estudar formações geológicas únicas e possíveis, vestígios de vida microbiana nas profundezas do deserto. O acampamento foi montado em uma área remota, a mais de 100 quilômetros de qualquer vila, para garantir que as condições fossem ideais para a pesquisa. Equipados com tecnologia de ponta, a equipe começou seu trabalho meticuloso. Na noite do dia 17, os moradores da vila de São Pedro relataram ter visto luzes intensas e incomuns no céu, movendo-se em padrões que desafiavam qualquer explicação lógica. No dia seguinte, a comunicação com os cientistas foi completamente interrompida. Alarmados, as autoridades enviaram uma equipe de resgate para investigar. Os registros encontrados no gravador deram o tom do mistério que se desenrolaria no deserto. Enquanto a equipe de resgate investigava o acampamento, as primeiras evidências começaram a surgir. As tendas rasgadas e os equipamentos espalhados não indicavam sinais de um ataque humano ou de um animal. As marcas circulares queimadas no solo, além de perturbar os resgatistas, foram descritas como perfeitas demais para serem naturais. Ao ouvir o conteúdo do gravador, a tensão aumentou. A gravação, que se repetia em um loop constante, revelava o som de vento intenso e algo que soava como um zumbido metálico. Entre os ruídos, uma voz masculina dizia, em tom desesperado:
que ele estava vendo. Eles estão aqui. Não somos bem-vindos. Enquanto as buscas continuavam, o cenário tornava-se mais estranho. Rastros da equipe desaparecida levaram a uma formação de pedras, com inscrições que pareciam não pertencer a nenhuma cultura conhecida. Especialistas locais foram chamados, mas nenhum conseguiu interpretar os símbolos. A única certeza era que os cientistas pareciam ter se aproximado demais de algo escondido no coração do deserto. As condições climáticas começaram a piorar. Ventos fortes e uma tempestade de areia subitamente engoliram a região, forçando a equipe de resgate a se retirar. Alguns integrantes relataram sentir uma pressão estranha nos ouvidos, como se uma força invisível os empurrasse para longe do local. Uma testemunha afirmou ter visto uma sombra enorme cruzar os céus durante a tempestade, mas devido à baixa visibilidade, não conseguiu identificar o que era. Quando a tempestade passou e os esforços de busca foram retomados, não havia mais nenhum sinal das marcas no solo ou das pedras com inscrições. Era como se o deserto tivesse apagado as evidências. O caso foi encerrado oficialmente como um desaparecimento inexplicável. Mas aqueles que participaram das buscas sabem que presenciaram algo muito além da compreensão humana. O que os cientistas encontraram no deserto naquela noite continua a assombrar aqueles que ousam falar sobre o incidente. O desaparecimento da equipe de cientistas no deserto de Atacama gerou uma série de teorias que, até hoje, dividem especialistas e entusiastas do mistério. Cada elemento encontrado no local, as marcas circulares, as gravações perturbadoras e os relatos de luzes no céu apontam para possibilidades que vão desde o sobrenatural até fenômenos extraterrestres. Uma das teorias mais populares sugere que o deserto é um local de atividades extraterrestres. Ufólogos destacam que os padrões das marcas queimadas no solo lembram casos documentados em outros lugares do mundo, considerados como zonas de pouso de naves alienígenas. Além disso, os zumbidos e as luzes avistadas pelos moradores reforçam a ideia de uma interação com inteligências além da Terra. Outra explicação, mais científica, aponta para fenômenos naturais raros que poderiam ter causado os eventos. Estudos indicam que o deserto possui concentrações minerais capazes de emitir infrassons em determinadas condições, como tempestades de areia. Esses sons de baixa frequência podem induzir alucinações, pânico e desorientação em humanos, o que explicaria o comportamento caótico dos cientistas e a gravação enigmática encontrada no acampamento. Alguns moradores locais têm uma visão mais sombria. Eles acreditam que o deserto guarda portais para outra dimensão e que a equipe de cientistas entrou em um desses portais acidentalmente. Para eles, as formações rochosas do Atacama e os símbolos encontrados nas pedras são evidências de que o lugar é sagrado e proibido para os não iniciados. Por fim, há aqueles que acreditam que tudo foi uma conspiração. Relatórios oficiais contraditórios e a remoção repentina das evidências no local sugerem que forças humanas, como governos ou corporações, poderiam estar envolvidas, ocultando algo que nunca deveria ser descoberto. Com tantas possibilidades, o caso permanece um dos mistérios mais intrigantes do século. Qual dessas explicações chega mais perto da verdade? Ou será que nenhuma delas realmente desvenda o que aconteceu na noite fatídica no coração do deserto? Mesmo após décadas, o deserto de Atacama permanece como um dos lugares mais enigmáticos do planeta. As luzes inexplicáveis, os desaparecimentos e os relatos de fenômenos sobrenaturais deixam perguntas que desafiam até mesmo os cientistas mais céticos. Seria o deserto um ponto de encontro entre o terreno e o que não compreendemos? Um lugar marcado por eventos naturais extremos ou algo muito além do nosso entendimento? O que intriga ainda mais é a forma como as evidências parecem desaparecer, como se o próprio deserto estivesse determinado a guardar seus segredos. Até hoje, os relatos dos moradores e exploradores que ousaram voltar ao local descrevem sensações de inquietação, como se estivessem sendo observados.
E você? O que acredita estar escondido nas vastidões do Atacama? Deixe sua opinião nos comentários. Talvez o verdadeiro mistério não esteja no deserto, mas no que escolhemos acreditar.